A paciência, ela é citada. Começa essa citação do Manuel Dias de Abreu, de 1727, no Córrego da Paciência, que aí você começa a associar, mas não te traz clareza do lugar. Córrego da Paciência, muito provavelmente foi um afluente do rio Tambaú, mas não te traz clareza geográfica de onde é. E aí, ao longo das pesquisas, a gente começou a descobrir outras fontes. Luiz d'Alincourt, um português radicado no Brasil, em 1818, fez sua viagem do Porto de Santos à cidade de Cuiabá, onde deixou um livro de memórias sobre esta passagem. Aos arredores de Casa Branca, no Ribeiro do Pissarrão, ele cita: avista-se ao noroeste e na distância de 3 para 4 léguas a Serra das Pederneiras e, continuando a marchar, entra-se na freguesia de Casa Branca. A carta corográfica da Capitania de São Paulo de 1766, denominada das 7 divisas, assinala a paciência entre 2 afluentes do Ribeiro Tambaú. A esse tempo, registro para a cobrança de impostos e aquartelamento de tropas. Tiveram alguns personagens que passaram por essa região também, fazendo o mesmo caminho. Um deles foi um botânico francês, Auguste de Saint-Hilaire, que tem um relato, né, na obra dele, que foi a viagem dele ao interior do estado, né, ao centro aí do estado. Ele fez um grande trajeto onde ele vai fazendo um relato muito rico, muito minucioso. Outra obra que nos traz, né, que fala da existência desse território e da passagem de gente por aqui, é do Toné. Se você pega os exemplares mais antigos da retirada da laguna, o caminho que o Toné fez para chegar ao Mato Grosso e com a tropa para a Guerra do Paraguai é o caminho de Goiás. A jornada citada do capitão Manuel Pedro Drago em 1865, o Toné, no livro A Marcha das Forças, ele começa citando o dia que eles saíram do Rio de Janeiro, chegaram a São Paulo, de São Paulo vinha a Jundiaí, Itu, Campinas, depois como é Mojimirim, Mogi Guaçu, Itaqui, Lagoa, Aterradinho, Casa Branca, e depois então foram tomando esse rumo lá para Batatais, Franca, até seria o caminho, era o único caminho que existia naquele tempo. Ele conta da passagem das tropas aqui por esse trecho, né, pela Paciência, pelo Pouso da Paciência, e tem um relato lindo dele que até nos transporta para a Cachoeira do Rio Pardo. Ele descreve aquilo com tanta riqueza que, lendo, eu me sinto chegando na Cachoeira do Rio Pardo. Eu vejo o golfinho, eu vejo o golfão, e ali me dá uma certeza de que ele não está falando de outro lugar. Nas imediações da ponte, um volume d'água considerável atira-se de encontro a uma grande rocha existente no centro da corrente e reparte-se em 2 ramos, que se precipitam com força sobre os rochedos do fundo, formando, apesar de pouca altura, imponentes saltos. Eu conheço o Rio Pardo quando eu tinha 10 anos, que eu conheci lá, que eu morava em São Pedro, né? A ponte já tinha só os madrames. Já tinha acabado a ponte lá de baixo. Aí depois eu formei, casei, morei aqui em Tambaú, daqui eu voltei outra vez lá, comprei um sítio lá em São Pedro, fiquei por ali. Aí mudou um homem para lá, um tal de Nego Maroto, até tio da minha mulher. E ele mexia com gado, ele alugou a fazenda lá e punha gado, né? Então nós passávamos o gado para baixo do Golfo ali, 60, 70 cabeças, para lá para cá. Jogava o gado assim, é uma beleza. Montado a cavalo para lá de baixo, em 2, pontando para sair na areia da banda lá. Quando ele comprava de lá, nós passava ali, para dar a volta lá é longe, sabe? Então nós passava ali. As descobertas
né, os documentos históricos, as fontes de informação, dá para a gente citar alguns como mais importantes. Então, a revista do Instituto Histórico e Geográfico, ela é uma grande fonte de informação. A revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, em seu volume 54, traz um capítulo inteiro narrando a existência da paciência, sendo o seu autor o pesquisador casabranquense Ricardo Gambaldon Daut. E alguns pontos vão trazendo especificidade. O depoimento do Nelson de Castro, escrituras em título de herança, eram citados o rio Tambaú como uma divisa da paciência, o rio Pardo, tantas léguas de testada como uma barreira lá no rio Pardo, sendo a profundidade do rio Pardo, o rio Tambaú fecha daqui, o depoimento do Saint-Hilaire, que ele coloca a paciência mais ou menos na metade do caminho em léguas do rio Pardo a Casabranca. A localização do pouso da paciência, né, quando a gente pensa, né, e conta toda essa história, a gente pensa, tá, mas e onde ficava isso? Segundo a gente pôde apurar através das fontes que a gente encontrou, a sede da paciência ela teria sido no que hoje a gente pode dizer que ela era ali na beirada da estrada de Mococa, na estrada que liga Tambaú a Mococa, São Pedro dos Morrinhos ali. Então tem naquele trecho dos Tessaro, onde faz aquela curva à esquerda, do lado esquerdo da estrada tem uma igrejinha no meio do canavial. Essa igrejinha ela não é exatamente o ponto onde teria sido a sede, mas é aquela área ali. Então, a Casa Grande da Paciência, que a gente teve acesso a uma foto também através dessas fontes, ela teria sido ali, nessa região, no que hoje a gente chama ali de curva dos Tessaro, na estrada Tambaú-Mococa. Existiam ainda, em 1943, segundo Nelson de Castro, resto dos alicerces de pedra da antiga casa nas imediações do córrego do Imbé, afluente da margem esquerda do rio Tambaú, em um sítio, então propriedade de Moisés Venâncio Vilas Boas, neto do capitão José Venâncio Vilas Boas. A sede da Paciência, ela era feita uma obra de madeira, que devia ser uma planta até comum, pessoas tinham acesso àquela planta e montavam a mesma casa. A gente tem exemplos aí, logo em Casabranca, de uma casa muito parecida, do Casarão dos Vilela. Ela era uma obra de madeira, em vários momentos pau a pique, e essa madeira, segundo histórias, essa casa ela foi demolida pelos sobreiras para se transformar no primeiro curral das fazendas São José. E essa madeira existe vestígios dela até hoje. Algumas foram bem preservadas, ou a própria madeira se preservou ao longo do tempo, não apodreceu, não deixou de exercer a sua função, né? Ela ainda está lá, em um curral da São José, a mesma peça da sede da Paciência de 1800 e quanto. A sede da Paciência para Casabranca é relativamente perto. Não está aos mesmos 30 quilômetros de Tambaú a Casabranca. A gente está ali por volta de 10. Então é muito mais acessível do que a gente pode imaginar. E está no meio do trajeto mais importante da época, que era o Caminho dos Goiáses. A região de Tambaú, né, nesse momento de colonização, primeiro a gente pertenceu à vila de Mojimirim, né, e mais tarde, quando se instala a vila, a freguesia de Casabranca, a gente faz parte. E mesmo hoje a gente tem notícia de muitos documentos de cartório, coisas antigas que estão lá.
no município de Casabranca, né? Então, quando a gente fala de Casabranca, a gente fala de algo distante, né? Casabranca é um município totalmente diferente de Tambaú, porém, a criação, né? A Casabranca se tornar uma cidade passa muito por esses personagens da paciência. Casabranca, é importante dizer que a fundação da cidade, ela vem de um grupo de pessoas, de fazendas, de gente ocupando mesmo essa terra, que era a necessidade de um centro institucional ali. Começava a ter problemas com algumas coisas e precisavam de instituições. Existia um outro contexto. A cidade mais importante era Mogi Guaçu, não era Mojimirim. Só que é o seguinte, o Pelourinho foi para Mojimirim, Mojimirim virou vila, e Mogi Guaçu foi virar vila depois de Casabranca. Porque no ordenamento do Reino de Portugal, depois com Dom João VI aqui com o Império, a condição para se formar, para que se iniciasse uma cidade, seria ter uma capela. Depois freguesia, vila, cidade e comarca. Cidade seria o que é município. Casabranca e Batatais pularam essa etapa. O Dom João VI criou duas freguesias, Nossa Senhora das Dores de Casabranca e Senhor Bom Jesus de Batatais, em 15 de março de 1814. Casabranca considera o seu aniversário, 25 de outubro de 1814, foi quando o bispo de São Paulo deu o alvará para o padre Godoy se estabelecer aqui em Casabranca. A tentativa dos Ilhéus não deu certo em final de 1814 e 1815, como eu já disse. E Casabranca ficou abandonada. Existe, na tese da Amélia Franzolin Trevisan, Casabranca, Povoação dos Ilhéus, uma carta de 1825, mais ou por aí, do padre Francisco de Godoy Coelho, dizendo que precisava se tomar uma providência, porque as casas eram 24 casas, 12 de cada lado e uma capelinha no meio, ali na Praça do Rosário, feitas de pau a pique e cobertas de sapé. Então, uma delas estava sendo usada como, digamos assim, administração. O padre Godoy, isso comprova que o padre Godoy era o responsável, naquele tempo o padre era a autoridade máxima. As sesmarias aqui na nossa região, elas foram doadas para famílias mineiras, provenientes de Aiuroca, São João del Rei, Nepomuceno ou São João Nepomuceno, Baipendi. Quando foi criada a vila de Casabranca, em 1841, ela dependia de Mojimirim. Mas não existe aqui na nossa região alguma família de Mojimirim que tenha, ou de Mogi Guaçu, ou de Franca, que tenha se estabelecido aqui. Essas famílias vieram para cá e, assim, por ligação familiar ou de amizade ou de negócios com os donos das sesmarias, eles foram tomando posse dessas terras que originaram, vamos dizer, muitas das fazendas que nós temos hoje. Já partindo aí para meados de 1800, esses mineiros ali que tiveram bastante proximidade com a extração do ouro e fizeram parte disso, acumularam muita riqueza, né? E no momento que esse ouro também tem um declínio ali em Minas e as cidades já são objetos de muita discussão, assim, as cidades já estão caóticas, faltando muita coisa, tem citações aí de inflação ali, porque tinha tanto dinheiro que as pessoas cobravam quanto queria, né? E alguns mineiros começam a buscar terra, já tem a visão da época da lavoura ali, começo do café. Esses mineiros começam a vir mais para o estado de São Paulo, atravessar a serra e comprar terras para o lado de cá. É aí que, para mim, chega esse momento da região aqui de Tambaú e Casabranca, Mucoca, Palmeiras, chega a grande era de desenvolvimento, colonização, que é essa época que os mineiros vêm comprar terras e vêm aí sim
sair de fazendas e desenvolver centros urbanos, né? Esse é o começo. Então, quando a gente fala da paciência em relação à fundação de Casabranca, e é importante dizer que nós estamos falando de uma área muito próxima de Casabranca. Quando a gente está falando, né, do local da sede, onde teria sido, a gente está falando não está falando de uma distância muito grande. Então, essas pessoas viviam na paciência, mas eles ajudaram na construção das igrejas de Casabranca, eles tiveram importância na vida política de Casabranca e, certamente, Casabranca, que se tornou povoado antes de Tambaú, era o centro deles, era antes da divisão das cidades, todos eles eram ligados para Casabranca. Então, por isso, muita coisa que a gente encontra nas pesquisas e a gente diz que é um fato de Casabranca, em vários momentos a gente está falando de coisas e de pessoas que aconteceram na paciência, porém era uma parte de Casabranca. Segundo a revista do Instituto Histórico e Geográfico, o capitão Joaquim Gonçalves dos Santos é um mineiro que sai de Minas e vem nomeado, né, para ser uma autoridade de Casabranca e, segundo a história, ele vem e se instala na paciência. E, ainda segundo a revista, ele é sucedido neste latifúndio por Manuel Tomás de Carvalho. Manuel Tomás de Carvalho, nascido em Carrancas em 1775, faleceu em Caldas em 1845. Era bisneto de Júlia Maria da Caridade, a segunda das célebres Três Ilhoas, tronco de inúmeras famílias na genealogia mineira. Em seu primeiro casamento com Ana Josefa de Andrade, teve 5 filhos. Dentre eles, o primogênito João Evangelista de Carvalho, o barão de Campo Formoso no Triângulo Mineiro, e a terceira, Maria Balbina de Carvalho, casada com o capitão José Venâncio Vilas Boas. No seu segundo casamento com Umbelina Cândida de Andrade, teve um único filho, o tenente-coronel Jerônimo José de Carvalho. O coronel Manuel Tomás de Carvalho, primeiro presidente da Câmara Municipal, era natural de Carrancas, bispado de Mariana, Minas Gerais, filho de José Pereira de Carvalho e Teodora Maria de Mendonça. Foi um dos principais fazendeiros do município e para aqui veio no segundo decênio do século XIX. Residiu nesta localidade até o termo de seu mandato de vereador, de 1842 a 1844, transferindo a sua residência para Caldas, onde faleceu a 6 de janeiro de 1845. Manuel Tomás de Carvalho, ele cumpre funções, ele apresentado na lista da reserva da Guarda Nacional, ele já está aqui em 1831, citado como morador do sertão, né? Também nessa lista, a gente vai encontrar outro personagem importante para a nossa história, que é o José Venâncio Vilas Boas, que também é morador de Nepomuceno, e também, assim como Manuel Tomás de Carvalho, Joaquim Gonçalves dos Santos, vieram para cá, não num sentido de explorar, mas num sentido de se estabelecer, e então moraram aqui e deixaram descendentes aqui. É o que mais traz grandiosidade para o nome Manuel Tomás de Carvalho, né? Esse cara vem para cumprir um papel importante na região, vem para transformar ela, para fazer parte dela, né? Isso eu acho que é a parte da biografia. Um fato que ilustra na existência de Casabranca a importância dos moradores da paciência, primeiro é Manuel Tomás de Carvalho, o primeiro presidente da Câmara de lá, que em 1845, com o falecimento dele, é a primeira vez que a paciência se divide. A paciência, a área denominada Fazenda Paciência, ele deixa para 2 filhos dele. É o que traz a sensação de que, opa, agora essa é a primeira pessoa na história que vai deixar descendentes aqui.
é um ponto de mudança. Manuel Thomaz é a primeira pessoa dessa descendência que chegou aqui. A grande gleba, que era denominada Sesmaria da Paciência, mais tarde Fazenda da Paciência, ela se torna morrinhos de propriedade do filho de Manuel Thomaz, Jerônimo José de Carvalho, e São José da Serra, de propriedade de sua filha, Maria Balbina Monteiro, que vem a ser a esposa de José Venâncio Vilas Boas. Então podemos dizer que Tambaú, a Paciência, né, o território como a gente conhece hoje, metade dele fica para José Venâncio Vilas Boas e sua esposa, e a outra metade para Jerônimo José de Carvalho. A partir de agora a gente se afasta efetivamente da Paciência enquanto uma instituição e ela vira parte do passado e a gente começa a tratar de Fazenda Morrinhos, Jerônimo José de Carvalho e de São José da Serra com José Venâncio Vilas Boas. Manuel Thomaz deixa para o seu genro, José Venâncio Vilas Boas, casado com Maria Balbina, e para o seu filho, do segundo casamento, Jerônimo José de Carvalho. Para entendermos o tamanho da Paciência, é necessária a comparação com o nosso território atual. A Fazenda Paciência chega a ocupar cerca de 2/3 da área do atual município. Com a divisão de 1845, ela se transforma em 2 grandes propriedades. Fazenda Morrinhos, de quem trataremos no episódio 3, e Fazenda São José da Serra, que será o tema do episódio 4.